Olá, boa noite. Estamos iniciando uma live e daqui a pouquinho começaremos nosso tema aqui, nossa live programadamente. Seja bem-vindo e estamos aqui aguardando os amados se aproximando, chegando, não é? Acessando a nossa live. Esse é um assunto que muitos gostam, muitos precisam de oportunidade para aprender um pouco mais, para conversar sobre o assunto. Nós estamos iniciando, sejam bem-vindos, boa noite. E espero que nós tenhamos uma live proveitosa, abençoada. Esse assunto é um assunto muito amplo, muito interessante, muito atraente, não é? A ideia de falar sobre as nossas emoções, sobre os nossos os nossos pensamentos, a nossa mente. E é um assunto que eu amo falar, é um assunto que eu gosto de falar. Meu nome é Amarildo, eu sou pastor, sou psicanalista. Atualmente eu moro em São Miguel do Guaporé, em Rondônia, pastoreando a Igreja Batista Cristo Rei, e atuo na psicanálise há algum tempo. Mas independente da psicanálise, não é, ou mesmo do ministério pastoral, nós queremos trabalhar com você nesses encontros que nós vamos fazer semanalmente sobre esse tema. Nós estamos colocando o tema dessa live de programadamente. Então eu queria aqui dar o meu boa noite, as minhas boas-vindas, e que nós possamos aproveitar bem, não é, desses encontros que faremos a nível semanal. Então estamos iniciando hoje é o dia 2 de setembro de 2025, e o encontro em nosso perfil no Instagram será toda terça-feira nesse horário. E se alguma coisa, em alguma situação nós entendemos que o horário deve ser diferente, né, nós vamos mudar, mas também vamos avisar. Então, como já disse, o nome do nosso encontro é Programadamente. E hoje vamos conversar um pouco sobre a mente. Enquanto eu me preparava para esses encontros, eu já estou com mais de 30 temas para nós conversarmos nesses encontros. E se você que vai participar das lives, vai, né, compartilhar dessa live com outras pessoas, quiser sugerir algum assunto, quiser falar que falemos sobre algum tipo de assunto ligado à ideia da mente, da alma, dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, então você pode sugerir e nós estaremos então aqui colocando para conversarmos sobre isso. E eu gostaria muito que você pudesse também interagir com a nossa live, né? Interagir. Como disse, hoje nós queremos iniciar falando sobre a mente. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta muito simples. Como você define a mente? Como você conceitua mente?
como você entende mente? Se você puder, se você quiser colocar aí, olha, para mim mente é isso, não é? Para que a gente possa ir conversando sobre o assunto. O que é mente para você? Como você conceitua mente? Não é? De acordo com o dicionário, mente é definida como uma parte incorpórea, sensível ou inteligente do ser humano. Com respeito a essa palavra inteligente aqui na definição do dicionário, depois eu vou falar algo aqui sobre isso. Também o dicionário define como o desenvolvimento intelectual, a faculdade intelectiva, e aí vai dizer inteligência, mentalidade. Na verdade, o que eu gostaria de conversar e de colocar aqui a minha opinião acerca de mente é a respeito dessas duas palavras que são colocadas aqui no dicionário para definir mente. Por exemplo, aqui vai dizer que mente é uma parte incorpórea, sensível ou inteligente. Na mesma descrição do dicionário, o dicionário vai colocar também como desenvolvimento intelectual, a faculdade intelectiva, e aí vai colocar a palavra inteligência. É hoje uma palavra que eu vou colocar também em discussão aqui rapidamente sobre essa palavra inteligência para definir mente. Por que eu estou falando isso? Porque na minha visão, quando estamos falando sobre mente, a mente é inteligente, mas não é a inteligência. Então eu gostaria de entender mente como uma parte incorpórea, sensível e inteligente, mas não podemos conceituar mente como inteligência, né? Então eu gostaria de pensar sobre isso, porque na verdade a inteligência é gerada na alma, é um fruto da alma, e sobre alma nós falaremos futuramente, não é? Sobre alma nós ainda vamos falar nessas nossas lives, programadamente nós vamos lançar o assunto alma. Então na realidade a alma é um tema para outro encontro. Então como é que você define mente? Não sei se você gostaria de comentar aí. Eu sempre digo que quando eu atendo alguém, né, no meu consultório, ou quando eu estou conversando com alguém sobre algum tema como esse, eu sempre digo que não há resposta errada ou pergunta errada. Na verdade, é o que cada um entende sobre o conceito de tal palavra, de tal coisa. Hoje, por exemplo, estamos falando sobre mente. E falando sobre mente, a nossa pergunta inicial aqui é exatamente essa: o que você entende ou como você define a mente? Como você conceitua a mente? Para quem está entrando agora, eu acabei de dizer que eu sou Amarildo, sou pastor, sou psicanalista, e é interessante que quando eu comecei a cursar psicanálise, alguém um dia disse que quando eu, com muita alegria, fui compartilhar com um irmão acerca do meu curso de psicanálise, ele disse para mim rapidamente que eles perderiam mais um pastor. E eu então perguntei por quê. Ele disse: porque ao adentrar na investigação da alma humana, a pessoa acaba se afastando da fé. E eu desde então tenho pensado nisso e tenho entendido que na realidade foi muito bom para mim, né? E tem sido muito bom para mim
conhecer um pouquinho desta área, já há mais de 15 anos formado em psicanálise, há mais de 30 formado em teologia. Eu quero desde já mais uma vez aqui agradecer a você que já está na nossa live, você que já está participando, e você tem aí a chance, a oportunidade de deixar o seu comentário, deixar a sua definição de mente. Estamos aqui conversando nesse momento inicial, e a pergunta que eu faço como você define mente? Né? Eu gostaria de ler aí o que você vai falar, porque pode ser que em próximos encontros, na próxima terça-feira, a gente volta a falar da sua definição, por exemplo. Falando nisso, falando em mente, a minha definição muito simples e muito resumida sobre mente, eu diria que a mente é a sede dos pensamentos, é o nascedouro dos pensamentos, a mente. A gente sabe que nada, nenhuma ação, nenhuma atitude, nenhuma palavra, nenhuma ideia é concebida fora da mente. A mente, ela funciona e ela está em ação o tempo inteiro, E na verdade é na mente que as ideias, as intenções são formadas e processadas. É na mente, que são então iniciadas as ideias e influencia então as ações e o destino de uma pessoa, a mente, eu gostaria então de aqui deixar ou talvez continuar falando com você a respeito da oportunidade que nós temos de interagir sobre a questão da mente. Falando nisso, falando em mente, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você pensar. Por exemplo, o que está pensando agora? O que você está pensando agora? O que sua mente está processando? Eu não posso saber o que você está pensando, mas a pergunta a pergunta seguinte seria: por que acha que está pensando o que está pensando? A pergunta seria: o que estou pensando? Por que acha que está pensando nisso? Talvez seja um bom início de conversa. Nesse momento, você está pensando. Eu não sei, temos aqui algumas pessoas ao vivo, mas você que está vendo essa live em outro momento, nesse momento você está pensando, o seu pensamento está ativo. Então, no que você está pensando? Por que acha que está pensando, ou aliás, você acha que está pensando nisso por quê? Não é? Outra coisa é o que você acha que levou você a pensar no que está pensando. Seria o tema do nosso encontro? Seria esse exato momento?
Porque nós estamos falando de mente, e a mente está processando o tempo inteiro. Por exemplo, se eu disser para você, não pense em vermelho, por exemplo, automaticamente você vai pensar em vermelho. É como se fosse uma indução do seu pensamento. Se eu dissesse não pense em uma maçã, você já pensou na maçã porque eu citei a palavra. Então é muito interessante analisar essa sede dos pensamentos que é a nossa mente. Por exemplo, o que te levou a pensar sobre o que você está pensando? Seria o momento agora? Seria o tema do nosso encontro? Mas quando você pensa assim, o que me levou a pensar no que eu estou pensando são as perguntas do Amarildo. Essa ideia, no que eu estou pensando? Por que eu estou pensando nisso? Não é? O que me levou a pensar sobre isso? Seria o momento? Seria o tema do encontro? Mas se você também analisar isso, você vai pensar assim, outras pessoas que estão neste momento assistindo a live, participando dessa live, será que as outras pessoas estariam pensando a mesma coisa? Porque o Amarildo está induzindo a pensar? Ou seria possível que as pessoas, todos nós, estaríamos pensando em algo diferente? Pode ser que você esteja olhando para mim e pensando algo sobre mim, pode ser que você esteja me ouvindo e pensando sobre o que está ouvindo, pode ser que ao ouvir o que está ouvindo, você está pensando sobre você mesmo. Então, na verdade, analisa isso. O que estou pensando agora? Até porque estamos falando de mente, não é? E quando eu penso também nesta questão da mente, uma coisa que vem à minha mente é sobre os sentidos, a ligação da mente e dos sentidos. Não é? Os sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. O que a mente tem a ver com isso? Por exemplo, eu penso que pensamos quando vemos algo. Por exemplo, você está vendo o meu recipiente de água. Mas se eu não digo que é água, você poderia processar no seu pensamento sobre qualquer coisa que pudesse estar dentro desse recipiente, até porque você não está vendo. Agora você pode imaginar o seguinte, ele está por aqui de água, ele está cheio. Então, quando eu falo de mente em relação aos nossos sentidos, eu penso que nós pensamos quando vemos algo, e quando vemos algo, pensamos. Então eu vejo algo, né? Quando eu vejo algo, eu penso. Nós pensamos quando vemos, mas quando vemos, nós pensamos, né? Eu vejo um carro e meu pensamento processa sobre carro e eu penso logo sobre o quão bom seria aquele carro, quantas pessoas levam aquele carro pode comportar, enfim. Outra coisa é quando eu penso, quando eu toco em algo. Eu penso para tocar, eu penso para tocar em algo. E quando eu toco, eu penso. Não é? Então,
o pensamento está ligado aos nossos sentidos, eu penso quando sinto odores, né? E ao sentir os odores, o meu pensamento pode ser elevado a outros níveis. Por exemplo, eu penso em sentir o cheiro de um perfume. Eu gostaria e eu penso em sentir o cheiro de um perfume. Quando eu sinto, eu penso o quão bom é, eu penso em alguém, eu me lembro de algo. Então, na verdade, os nossos sentidos nos fazem pensar, não é? Os nossos pensamentos nos conduzem a ativar também os nossos sentidos. Então, na realidade, os nossos sentidos, como visão, tato, olfato, audição, paladar, nós pensamos e somos levados a pensar depois, pensamos antes de tocar em algo e pensamos após tocar em algo. Eu não toco, por exemplo, vou voltar aqui ao meu recipiente de água, eu não toco nele sem antes pensar. O meu pensamento gerou o meu movimento em tocar nesse recipiente. E quando eu toquei nesse recipiente, eu senti que a água que está ali está gelada. Então eu começo a pensar nisso. Então, na verdade, há uma ligação tremenda sobre o que eu sinto e o que eu penso. O que eu penso e o que sinto. Então, na realidade, por exemplo, nós pensamos para falar. Pode ser que você já tenha ouvido pessoas dizerem assim: me perdoe porque eu falei sem pensar. Jamais falaremos algo sem antes passar, sem antes ser processado o nosso pensamento. Nós podemos até não analisar bem, não pensar bem antes de falar, mas nós falamos porque pensamos. E é interessante que quando falamos, né, nós pensamos para falar, e pensamos quando falamos, e pensamos por que falamos, e pensamos naquilo que falamos. É por isso que muitos de nós fala algo e depois se arrepende de ter falado, porque passou pelo pensamento e não processou-se direito. Então, na verdade, mas também nós não pensamos só porque vemos algo, só porque precisamos falar algo. Nós também pensamos, eu diria talvez aquela frase, pensamos do nada. Ou seja, independente das ações ou de objetos que estejam à minha volta, ou até mesmo das ações dos nossos sentidos, um pensamento é gerado, independente. Por exemplo, as invenções. Um pensamento pode ser gerado por nossa mente. É aí que dizemos: eu estava em tal lugar, ou eu estava na minha casa, e um pensamento, uma ideia veio à minha mente. Na verdade, quando a gente fala que o pensamento veio à mente, nós estamos dizendo que a nossa mente concebeu um pensamento, que a nossa mente gerou um pensamento. E aquele pensamento, ele se torna muitas vezes num projeto, num plano, ele se transforma, ele vai levar-nos a construir algo, a fazer uma viagem, a ter uma conversa com alguém. Quantas vezes você, diante da necessidade de fazer uma reunião com alguém, você pensou tanto de como seria aquela conversa, até mesmo tentou imaginar no seu pensamento o que o outro diria,
e inclusive até mesmo planejou no seu pensamento uma resposta ao que supostamente a outra pessoa diria. Então, na realidade, o pensamento ele é gerado na nossa mente muitas vezes porque os nossos sentidos estão nos levando a pensar, mas também podemos pensar mesmo sem nenhuma ação externa a nós. Podemos de uma hora para outra pensar em algo, não é? Por exemplo, a concepção, né, do pensamento, da ideia de iniciarmos uma live falando sobre a mente, sobre as emoções, sobre a alma, sobre as ações, né? Nós vamos falar sobre muita coisa aqui, né, nessas lives, e eu espero muito que nós tenhamos uma boa participação nessas lives, porque elas serão muito edificantes para mim e creio também que para você. Na verdade, a mente é realmente incrível. A mente, por exemplo, ela não para. Nós pensamos o tempo inteiro. E mais uma vez eu dou aqui um parêntese para dizer para você que você pode interagir, você pode mandar sua mensagem para mim acerca, né, deixando aí nos comentários sobre, por exemplo, um tema que você gostaria de conversar relacionado ao nosso encontro de terça-feira. Você tem essa liberdade de fazer isso e no momento oportuno vamos falar do seu assunto. Por exemplo, você pode também opinar sobre o que estamos falando agora, né? Sobre essa ideia, sobre falar sobre mente, não é? Então eu gostaria muito de deixar você à vontade para não apenas participar vendo, ouvindo, mas também expressando o seu pensamento, a sua ideia, aquilo que passa na sua mente. O tema do nosso encontro é programadamente. Podemos pensar, por exemplo, na mente durante as fases da vida. Esse é um outro ponto aqui que eu gostaria de pensar com você, sobre a mente durante as fases da vida. Por exemplo, eu creio que a mente muda e desenvolve durante as fases da vida humana, no decorrer da nossa história. A nossa mente, ela muda. O jeito de pensar, no que pensamos, vai mudando, não é? Imagina você que desde a concepção a mente já está trabalhando. Por exemplo, uma criança ainda no ventre da mãe, ela pode, por exemplo, conhecer a voz do pai. Ela pode, por exemplo, se acalmar quando se canta uma canção. A mente está trabalhando desde a concepção até a morte de uma pessoa. A mente, creio que a mente vai mudando de acordo com as fases, né, sobre as interferências da nossa história na nossa mente. Por exemplo, você que está me vendo, possivelmente você pensava bem diferente quando era criança de como você pensa agora. Você pensava diferente quando era adolescente, quando era jovem, você que já passou da juventude. Então, na realidade, a mente vai mudando no decorrer da história, e o que fica muitas vezes, o que fica na realidade são as lembranças, por exemplo, de como pensávamos, do que pensávamos, de como agíamos. Por exemplo,
O apóstolo Paulo, me lembro aqui que ele falou, eu não vou lembrar aqui agora o endereço, mas vou trazer para você depois. Ele diz assim: quando eu era menino, inclusive você que está aí me vendo, se quiser procurar na sua Bíblia aí e mandar para mim o endereço, eu fico até grato com isso. Ele diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, não é? Eu tinha ações de menino, mas agora que eu me tornei um adulto, eu já não vivo mais como menino, eu não penso mais, as minhas ações agora não são mais como era no tempo que eu era menino. Eu era menino, pensava como menino, fazia as coisas como menino, mas agora que me tornei homem, faço coisas relacionadas à minha idade. Ou seja, ele está dizendo que a mente, os pensamentos, as ações, as ideias, as intenções, as atitudes mudaram também no decorrer da sua história, não é? Então isso é muito interessante. Eu creio também que além das mudanças e do desenvolvimento da mente durante as fases da vida, existem também as suas implicações. Implicações, por exemplo, geográficas, culturais, religiosas, familiares. São, na verdade, influências, implicações da mente no decorrer da história, não é? Por exemplo, vamos pensar na situação geográfica. Vamos pensar o seguinte: o que pensa e como pensa uma pessoa que mora, por exemplo, no interior, que sempre morou no interior. O que pensa uma pessoa que mora no interior? Como pensa uma pessoa que mora no que nós chamamos de mora na roça? Por exemplo, eu nasci e cresci praticamente na roça. E uma pessoa que habita no interior, na roça, ele tem pensamentos diferentes do que aqueles que moram na cidade. Assim como a gente sabe que as pessoas que moram numa cidade pequena e as pessoas que moram numa cidade grande, as pessoas que moram na periferia, as pessoas que moram no centro de uma metrópole, são pessoas que têm pensamentos diferentes. Então, na verdade, o mundo externo influencia no que pensamos, influencia na nossa mente, induz a nossa mente a pensar diferente, ou até mesmo exige da nossa mente que pensemos diferentes. Então, olha só, se você for analisar, por exemplo, eu estou falando aqui de uma comparação, por exemplo, de uma pessoa que mora no interior, que mora na cidade, que mora no centro de uma metrópole, que mora numa favela, pessoas que moram no Brasil, como pensa um brasileiro e como pensa um americano, um norte-americano, como pensa um boliviano, nosso vizinho aqui, não é? Como pensa uma pessoa que nasceu e cresceu no Japão. É claro que o que passa pelo pensamento de uma pessoa assim é diferente de uma pessoa que mora aqui no Brasil, que mora aqui no norte do Brasil, por exemplo. Se nós formos pensar, por exemplo, nas regiões, aí nós entraríamos não apenas no sentido geográfico, mas no sentido cultural também. Então existem algumas coisas interessantes a respeito da mente. A mente de alguém no sentido geográfico, como eu estou dizendo aqui, no Brasil, no Japão, em Gana, em Gaza, pessoas, como que pensa um israelense, como que pensa um russo, como que pensa, não é, um brasileiro, e daí por diante a gente vai entendendo que a mente, ela tem as suas influências externas e até mesmo geográficas. Se for pensar, por exemplo, na geografia do Brasil e pensar em cada região, nós, então, além da questão geográfica, colocaríamos, por exemplo, a questão cultural, como já disse.
Então, por exemplo, como pensa e o que pensa, por exemplo, uma pessoa nas mais diversas regiões e culturas do nosso Brasil. Por exemplo, com respeito à alimentação, à vestimenta, o jeito de falar. Eu, por exemplo, sou do Espírito Santo. E ao vir para Rondônia, quanta coisa eu percebi que passa na mente, porque na verdade quando a gente fala, é porque passou na mente, a nossa fala, ela é processada na mente. Então, na verdade, olha como que é incrível essa questão. Às vezes palavras que se diz, por exemplo, a mandioca, alguns chamam de aipim, outros chamam de macaxeira, é porque está aqui, aprendeu assim, é isso que está na mente. Quando vê uma raiz de mandioca, alguém olha e vê uma aipim, outro olha e vê uma macaxeira, outro olha e vê uma mandioca. Pensamento, mente, não é? Uma abóbora, um girimum. Brasil, nós estamos falando de Brasil. Nós estamos falando de tomar café, de tomar tereré, de tomar chimarrão. Nós estamos falando de questões culturais, porque o que fazemos, o que processa na nossa mente tem a ver com as nossas questões geográficas, culturais, regionais. E por que não pensar também na mente no sentido religioso? Preste atenção numa coisa. Como é que pensa, por exemplo, um evangélico em sentidos gerais? Em geral, o que pensa um evangélico? Você que está me assistindo agora e é um evangélico, e você que não é um evangélico, é claro que a religião, a fé que professamos, ela também muda a ideia, muda a mente. A própria Bíblia vai falar que existe a mudança de mente. É o que muitas vezes chamamos de transformação. A Bíblia chama isso de metanoia, é uma mudança na mente. Ou seja, então entra aí uma questão muito incrível sobre a mente, é que a mente pode ser transformada, ela pode ser mudada. Alguém que tinha uma mente de tal forma, ele muda de mente, muitas vezes quando muda de região, quando muda de país. Alguém um dia disse o seguinte: para falar inglês, a pessoa precisa pensar, um brasileiro falando em inglês, ele pensa em inglês ou ele pensa em português e fala em inglês? Uma pessoa brasileira que fala inglês e que está morando já nos Estados Unidos há muito tempo, só fala inglês, será que ele sonha em inglês? São coisas interessantes da mente, são processos mentais, e que a gente às vezes não para pensar sobre essas questões. Não para. Eu estou falando de coisas tão simples aqui, porque a ideia do nosso encontro semanal é falar das questões voltadas para a mente, para as emoções, para a nossa alma, de uma forma simples que todo mundo pode entender. Por isso que você pode muito bem interagir, deixar sua opinião sobre o assunto. Eu estou muito grato em ver pessoas entrando na live. Então eu gostaria de pensar com você sobre isso. Por exemplo, as influências geográficas, culturais, religiosas. Nós estamos aqui no religiosa, por exemplo. Como pensa, por exemplo, um evangélico em geral? Evangélico. Uma pessoa evangélica.
o que pensa uma pessoa evangélica. Tá, mas o que pensa um evangélico tradicional, neopentecostal, pentecostal? O que pensa? Não é? Um evangélico que é pentecostal é evangélico, mas de linhas pentecostais. É um evangélico neopentecostal. É um evangélico chamado tradicional, ou chamado de denominações evangélicas históricas. Então, como que cada um desses processa o pensamento em sua mente, o pensamento religioso, por exemplo? Então, quando a gente analisa isso, a gente vai ver, por exemplo, eu estou falando só do campo evangélico. E olha que isso é muito amplo, porque se você for analisar, por exemplo, no meio pentecostal, existem diversas denominações pentecostais. E cada membro de uma dessas denominações pensa como membro daquela denominação. Olha como que a mente é algo incrivelmente amplo. Não é? É assunto para muito tempo, não é verdade? Então nós queremos hoje, de repente, até lembrar que possivelmente nós vamos, por exemplo, continuar falando da mente no nosso próximo encontro, não é? Eu estou vendo aqui, a irmã Lenice enviou uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. Na verdade, confirma para mim aí, irmã Lenice, se é isso mesmo. Vai ser um prazer recebê-la aqui no vídeo para aqui expressar a sua opinião sobre o assunto, assim como qualquer outro que está participando aí, vai ser uma alegria muito grande. E se a gente chegar ao momento de encerrar, eu espero, não é, até por ser no horário que de repente a nossa live vai durar aí no máximo 1 hora. E olha como é que o tempo passa, não é verdade? Então, e eu quero também que você sempre participe, você compartilhe para que outro também participe. Vai ser uma alegria, né, recebê-los na nossa live, ok? Então a irmã Lenice aí, ela confirma para mim se é isso mesmo, a solicitação para participar aqui. Já estamos quase na reta final do nosso encontro de hoje. Então, pare e pensa numa coisa. Olha só, estou falando de para e pensa. Nós estamos processando nosso pensamento o tempo todo, a mente não para. E eu ainda quero trazer aqui no finalzinho do nosso encontro algo sobre a Bíblia, ou aliás, a mente e a Bíblia, por exemplo. Vou falar muito pouquinho coisa sobre isso, porque também é muito vasto no campo bíblico sobre a mente. Mas vamos lá. Então, quando nós falamos de pensamento no sentido religioso, e pensar, por exemplo, como pensa um evangélico, e se a gente for subdividir os evangélicos em formas de pensar no sentido de ser no âmbito pentecostal, neopentecostal, histórico, o que pensa cada um desses? Sem contar que existe uma coisa muito legal sobre a mente, sobre o pensamento, que é a liberdade de pensamento. Então pode ser que dentro de uma mesma igreja local, como somos compostos de indivíduos, nós também vamos falar disso, é que cada indivíduo tem a sua liberdade de pensamento. Então é muito amplo isso aqui, é muito gostoso de falar, é muito legal a gente poder explorar um pouco mais essa questão, não é verdade? Então você fica aí bem em liberdade para sugerir também o que poderíamos falar sobre a mente. Então olha só, pensando dessa forma, por exemplo, nós poderíamos imaginar o que pensa um evangélico em linhas gerais, o que pensa um evangélico nas mais diversas denominações religiosas e nos mais diversos entendimentos e interpretações da Bíblia,
né, nessa diversidade cristã evangélica. É interessante que estamos falando aqui de religiões e falando de evangelho, porém, a gente poderia pensar assim, como pensa, por exemplo, um católico, ou aliás, um católico no sentido religioso. Como pensa um católico? Nós sabemos que, dada a liberdade de pensamento e até mesmo a nossa liberdade no sentido de criação, Deus nos fez indivíduo e cada um tem a sua forma de pensar. Então eu creio que no sentido religioso nós estamos juntos em uma mesma religião, uma mesma denominação, porque concordamos com essa ideia no sentido religioso. Então, por exemplo, o que pensa um católico carismático, um católico tradicional, raiz, né? Como é o pensamento? Né? Como é o pensamento de um espírita, né? E vamos pensar na diversidade de pensamento religioso, no sentido de pensamento e de concepção da espiritualidade. A mente. Então eu volto a pensar aqui, eu volto a perguntar aqui. Por exemplo, imagina você o que você estava pensando sobre mente, sobre pensamento, o que a sua mente estava processando antes de começar a live, depois dos anúncios que a live ia acontecer. O pensamento começa a girar e a supor e a gerar expectativa. E como está o seu pensamento agora? Então a gente poderia novamente perguntar: em que você está pensando? Não é? Em que você está pensando? Por que você acha? Ou você acha que está pensando isso aí? Por quê? Por exemplo, o que te levou, o que está te levando a pensar dessa forma? O que levou a sua mente a gerar esse tipo de pensamento? Seria o momento agora? Não é? É o dia 2 de setembro de 2025, às 21h47, me parece. Então, o que você está pensando agora, por exemplo, seria esse momento? Seria o tema do nosso encontro? O tema do nosso encontro hoje, nosso encontro programadamente é a mente. Mas será que a outra pessoa, nós temos aqui algumas pessoas na live, será que as outras pessoas estariam pensando a mesma coisa do que você está pensando devido ao momento, devido ao tema do encontro? É claro que nós temos pensamentos semelhantes acerca do tema do encontro, mas nós temos outros pensamentos acerca do encontro. Então isso é incrível, como que a mente é maravilhosa, é incrível isso, né? Então nós estamos falando aqui de diversidade de pensamento e de influências da mente no sentido geográfico, cultural, religioso. Também poderíamos pensar aqui a respeito do âmbito familiar. Cada família tem um modo de vida, um modo, por exemplo, de ensinar os filhos, um modo, por exemplo, de disciplinar os filhos, né? Uma forma até mesmo de fazer as suas refeições, por exemplo. Algumas famílias não eu diria assim, jamais é algo impensável fazer a sua refeição sem se assentar à mesa, sem preparar a mesa. Outros não pensam dessa maneira. Então, cada família tem um pensamento e cada membro de uma família pensa de forma diferente, porque você já ouviu muito a ideia de que os dedos da mão não são iguais quando se trata de família. Então, na verdade, é incrível pensar que diante de tudo isso,
não podemos ignorar, não podemos de forma nenhuma ignorar que a mente, né, que a mentalidade é um privilégio de cada indivíduo. Não é? Às vezes você está próximo de uma pessoa que está pensativa e alguém diz assim: eu gostaria de ser, não é? Eu gostaria de entrar naquela mente e saber o que está pensando, não é? Eu sempre falo para os meus pacientes em psicanálise que jamais eu poderia saber o que estão pensando se não me falarem. Então, na verdade, é por isso que a psicanálise trata exatamente disso, de uma conversação. Então, encontrar caminhos para melhorar. É muito legal falar sobre mente. Não, estou aqui há quase uma hora falando sobre pouquíssimas coisas sobre a mente. A mente é uma maravilha, um presente individual. Nós sabemos que o ser humano, o indivíduo, é um ser pensante. A gente costuma falar dessa maneira, um ser pensante, um ser que pensa, que raciocina, que processa a ideia, que a mente está ativa, pensando o tempo inteiro. E isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é também perigoso. Não é porque nós pensamos ao vermos algo, como disse agora há pouco, no campo da visão, nós pensamos ao ver algo, e assim que vemos algo, nós temos pensamentos a mais colocados depois de uma visibilidade de algo. Então, na verdade, o indivíduo é um ser pensante e a nossa mente ela é constante, ela pensa, né? Ela funciona o tempo inteiro, né? É interessante que Jó, eu queria terminar aqui a nossa live falando sobre a mente e a Bíblia. Por isso que eu gostaria de deixar aqui em liberdade para você, né, colocar aí diante de nós o que está na sua mente acerca da mente, o que tem passado pelo seu pensamento acerca do pensamento. Isso é muito interessante, porque isso vai nos ajudar até mesmo a discutir aqui, a falar aqui outros assuntos extremamente interessantes que eu não falei, por exemplo, hoje. Acredito eu que na próxima terça-feira eu vou voltar mais uma vez para falar sobre a mente. Então, quando nós lançamos o nome do nosso encontro, é porque foi exatamente isso, programadamente. Talvez se nós separássemos em 3 palavras, aí diríamos programa da mente. Então, eu gostaria de pensar aqui com você, por exemplo, o que diz Jó, o livro de Jó, no capítulo 38, no verso 36, diz assim: que a mente recebe entendimento de Deus. Quem pôs a sabedoria nas camadas de nuvens? E quem deu à mente o entendimento? Olha isso. Eu vou pegar uma versão da Bíblia aqui para a gente ler. Livro de Jó, capítulo 38, se não me falha a memória, verso 36. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. E a nossa live vai acontecer sempre às terças-feiras,
às 10 horas da noite, às 22 horas. E você, nosso convidado, inclusive para participar, deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta, deixar a sua opinião, deixar a sua sugestão. Eu quero que seja bastante interativo, bastante em conjunto, para que a gente faça bons encontros, boas lives aqui, para aprendermos um pouquinho mais e também dar a sua opinião aí, a sua avaliação com respeito a esse nosso primeiro encontro. Jó 38, 36 diz assim: quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu entendimento? É claro que aqui é Deus fazendo questionamentos a Jó. Quando Jó, então, ele fala do seu sofrimento, ele fala da sua angústia, e Deus faz algumas perguntas para ele. Duas dessas perguntas estão no verso 36 do capítulo 38, diz assim: quem pôs sabedoria no íntimo? E quem a mente deu entendimento? Quem deu entendimento à mente? Ou seja, a mente recebe entendimento por Deus. Deus dá entendimento à nossa mente. Outro texto interessante sobre a mente, que eu gosto muito, é o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 7, versículo 8, que vai dizer que o Deus de paz guardará a sua mente, guardará a mente e o coração. Pode ser que no próximo encontro a gente lembre de falar sobre isso. A ideia de mente e coração. Muitas vezes nós falamos de mente e coração como uma mesma coisa. Mas boa parte de texto que fala sobre isso vai falar das duas coisas, mente e coração. Então eu entendo que a mente gera as ideias, né? A mente gera as ideias essas que são processadas no coração, são, eu diria que analisadas pelo coração, acatadas pelo coração. Então a Bíblia vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. A mente enche o coração e a boca fala do que o coração está cheio. Isso é incrível, né? Filipenses capítulo 4. Eu quero ler esse texto com você também. Estamos quase encerrando a nossa live, rapidinho aqui. Vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A mente deve ser guardada por Jesus. Isso é interessante. Aí ele vai dizer assim: quanto ao mais, uma certa vez eu fiz um estudo bíblico, uma série de ministrações, e o tema era como controlar o que você não pode parar. Nós não podemos parar o pensamento. A mente não para, o pensamento não para. É como um trem desgovernado, um ônibus desgovernado, um carro desgovernado. Não para. Mas o que fazer com algo que não para? Deus nos deu poder para dominar, para controlar. Agora, ele fala que Deus guardará a nossa mente e nosso coração. Porém, ele vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupe o seu pensamento. Nas versões mais antigas vai dizer: nisso pensai. Ou seja, você precisa conduzir o pensamento a tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há virtude e tudo que há louvor. Dirigir o pensamento. Isso é interessante, entender que nós podemos conduzir o nosso pensamento, direcionar o nosso pensamento. A mente pode ser guardada por Deus, o verso 7 vai dizer isso, e o verso 8 vai dizer que podemos, com a nossa mente, direcionar os nossos pensamentos. Mais um texto que é o que está lá em Isaías capítulo 26, versículo 3, que diz que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Então, na verdade, precisamos firmar a nossa mente em Deus e Deus então nos conservará em paz. Também, para encerrar a nossa live, que já está em cima da hora do meu planejamento de encerrar, apesar de que, se fosse deixar aqui pela vontade, nós continuaríamos falando sobre isso. Porém, o texto vai dizer assim: não vos conformeis com esse mundo. Estou falando de Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que me chama a atenção aqui? Me chama a atenção o fato de que a nossa transformação, a transformação do ser humano é possível a partir da renovação da mente. O que é renovação da mente? É pensar de forma diferente, é deixar que a nossa mente seja mudada. É aquilo que eu estava dizendo. Uma pessoa, se for pensar, por exemplo, em religiões diferentes, em anseios diferentes, em planejamento diferente, a mente vai pensar diferente. Então, na realidade, a mente renovada promove a transformação do ser humano. Hoje, o nosso tema foi a mente. Eu quero agradecer muito a você por ter participado, por estar participando da nossa live, e quero aqui mandar um abraço aqui para o Jorginho, o Diógenes, que está lá nos Estados Unidos e está participando da nossa live. Muito obrigado, Diógenes, e tantos outros amigos, companheiros legendários. Que bom que você está participando, Vi aqui a participação do Elbinho, eu chamo de Elbinho, é o Elber Moura, é meu sobrinho lá do estado do Espírito Santo. Então, assim, pessoas das mais diversas áreas do Brasil e fora do Brasil, do estado de Rondônia, fora do estado de Rondônia, estão participando. Muito obrigado, E que esse encontro possa crescer, essa live possa crescer e que você possa realmente desfrutar de um entendimento um pouco diferente sobre a mente. Espero voltar na terça-feira trazendo um pouco mais, falando um pouquinho mais sobre a nossa mente, porque todo o nosso corpo, toda a nossa vida passa pela mente. Todas as nossas ações passam pela mente. Todos os nossos pensamentos, nossos projetos, nossas ações, nossas ideias, nossas intenções passam pela mente. Então, que realmente Deus possa guardar o nosso coração e a nossa mente. E que nós possamos realmente, independente de ser religioso, não ser religioso, o ser humano tem mente, o ser humano pensa, o ser humano é alguém pensante. A mentalidade é um presente, A mente é um presente e é na mente que surge a mentalidade, Os pensamentos e tudo aquilo que rege os nossos passos. Nós jamais daríamos um passo sem pensar. Jamais nós
mudaríamos de roupa, tomaríamos banho, faríamos a nossa alimentação, viajaríamos, tiraríamos férias, ficarmos em casa ou sair de casa. Tudo isso passa pelo pensamento, todas as nossas palavras. Isso é tão incrível que a Bíblia vai dizer que Deus vai requerer de nós e vai julgar cada palavra ociosa que falarmos. Por quê? Porque toda palavra passa pela mente. Então nós precisamos realmente amar o assunto sobre a mente. Que você possa participar do programa, olhar dos encontros programadamente. Vai ser uma alegria para nós. Muito obrigado você que está participando da live, você que participou. Muito obrigado você que está vendo essa live em outro momento. E eu quero desde já dizer que possivelmente nós vamos disponibilizar essa live também lá no nosso canal Terapia 4.0, né? Então você procura lá no YouTube Terapia 4.0 e possivelmente essa live estará também disponível lá, talvez amanhã ou depois. Então, muito obrigado, tenha uma boa noite e até terça-feira com Programadamente, se Deus quiser. Um abraço a todos, uma boa noite.